Quem está feliz, dá uma glória a Deus aí. Amém. Bem, eu te peço perdão pelos meus 10 minutos de atraso, mas estava com dificuldade em enviar o arquivo, mas consegui enviar em nome de Jesus, já chegou ali, tá bom? Convido a igreja a estar de pé para nós podermos dar início à nossa EBD e pedir que Deus ele possa abençoar os nossos corações. Senhor Deus, nós adoramos o Teu nome, te bendizemos, ó Deus, porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem sido o nosso ajudador. Em nada, ó Deus, o Senhor tem nos deixado em falta. Nós pedimos, Senhor, que seja o Senhor a conduzir a EBD nesta noite. Que seja o Senhor, ó Deus, a falar conosco e dar-nos os seus ensinamentos. Que tudo aquilo que for o Teu propósito possa alcançar o coração dos Teus filhos. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Os irmãos podem estar sentados. Muito obrigado, tá, Mandinha? Deixa eu só tirar aqui isso aqui, essas coisas da minha bolsa, porque eu não consigo dar aula com coisa no bolso. Quem assistiu às últimas aulas, levanta a mão para mim assim, para eu dar uma olhadinha. Amém. Nós estávamos falando sobre vencendo em Deus os problemas da vida. Começamos com o Paulinho pregando, depois do Paulinho veio o Juninho, ou veio a Priscila primeiro, não lembro exatamente a ordem. Depois veio a Evelyn, e aí chegamos a essa figura que sou eu, tá bom? Para trazer um pouquinho da mensagem, daquilo que Deus ele quer nos tratar. Só que toda vez que eu pego uma aula, eu estudo essa aula, eu não consigo ser sintético, né? Ser rápido. A tendência natural é que eu passe por algumas coisas que mexam comigo. Se mexe comigo, eu passo para os irmãos e a gente vai tentando criar juntos. O pedido foi que essa aula fosse feita em 3 aulas, então eu faço a introdução à aula de hoje, aí eu faço a metade da outra aula semana que vem, e na outra metade eu faço a outra aula, amém? Então, as 3 aulas eu concluo tudo direitinho. Eu acho que tentei me precaver em fazer apenas 10 slides, eu acredito que eu chego no 10º, amém? Quem crê nisso dá glória a Deus? Você creu, Priscila? Aleluia, aleluia. O nome disso é fé, não duvidou, aleluia. Bom, quando a gente vai falar sobre aquilo que está sendo tratado nas últimas semanas, a palavra é sobre vencendo os problemas da vida. E é sempre importante nós lembrarmos o momento em que nós vivemos nessa terra, o evangelho que está sendo pregado nos últimos dias. Muito nós temos falado, você vai ver pastores passando aqui, você vai ver presbíteros passando aqui, e sempre citando uma mesma coisa. Que coisa é essa? É o evangelho que conforta as pessoas, é o evangelho que mostra para as pessoas que elas serão vencedoras, é o evangelho que mostra às pessoas de que elas vão ter prósperas, o evangelho que não mostra à pessoa aquilo que de fato é o evangelho, que é um evangelho de transformação. Porque não há evangelho sem transformação de vida. Não há salvação se não houver transformação. Tudo bem que nós podemos entrar num contexto aqui, se é salvação ou não, esse não é o intuito da aula de hoje, mas não há de se falar de uma vida de Cristo sem transformação. Tanto é que quando Nicodemos ele tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que Jesus fala para ele: te é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do vinho e do Espírito, perdão. Então, se é um evangelho de transformação, não cabe a nós dizermos apenas que, independente das lutas que você passar, Deus vai abençoar a tua vida, não. Pode ser que você passe por problemas e não vença aquele problema. Isso acontece. Tudo bem que eu tenho infinitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que venceram no Cristo. Eu posso te exemplificar. Posso falar sobre a vida, por exemplo, de Daniel, que foi um homem que, por temer ao Senhor, Deus abençoou a sua vida. Ele é lançado na cova dos leões e diz a palavra que o Senhor o visita. Na cova, Deus o visitou. É sempre interessante, eu sempre gosto de lembrar desse momento, ele estava na cova sozinho, amém, queridos? Vou falar de novo, ele estava na cova sozinho, amém? Mas mesmo estando sozinho toda uma noite, Deus o visitou. E isso já é importante para a nossa vida, porque nós podemos pensar assim: independente de como você estiver passando nesta terra, independente das adversidades que nós passarmos, Deus sempre vai estar conosco. E quem entendeu pode dar glória a Deus, querido. Independente da adversidade que você estiver passando, está na cova, querido, está na fornalha de fogo, Deus sempre estará com você. Essa é uma promessa do Senhor. Ele sempre estará contigo.
na luta que você atravessar. Mas nunca houve uma promessa de Deus que você não passaria por tribulações. Muito pelo contrário. Jesus, ele se aproximando do momento dele ser entregue, ele vai dizer uma palavra muito interessante. Qual foi a palavra que ele disse? No mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. Perceba que Jesus, ele alerta os seus discípulos que nessa terra nós passaríamos por aflição, nós passaríamos por perseguição, nós passaríamos por lutas, adversidades. São coisas da vida. A Bíblia diz que o sol ele nasce sobre bons e sobre maus, sobre justo e sobre injusto. Doença não dá em poste, doença dá em gente. E se dá em gente, você é gente, glória a Deus ou não? Então você pode ter doença na tua vida. Mas isso não significa que Deus não está contigo. Isso não significa que Deus ele não vai abençoar a tua vida. Mas eu volto a falar do início. Talvez no evangelho que muitos pregam hoje em dia, é interessante dizer, Deus é contigo, então você vai vencer. Mas esse vencer está ligado a conquistas. E de repente eu exemplifico novamente, falando da mesma pessoa. Daniel, ele venceu. José, ele venceu. E muitas vezes nós usamos aquela palavra que melhor é o final das coisas do que o início dela. E a gente sempre coloca que o final das coisas é que você vai ser abençoado. Se de repente você está enfermo, então você vai ser curado. Se de repente as portas estão fechadas, então elas vão se abrir. Mas tem um problema nesse evangelho, porque Paulo não viveu isso. Paulo, ele vivia coisa boa. Quem crê nisso, dá glória a Deus aí, querido. Paulo era um homem que era extremamente usado, não por Deus ainda, mas ele era muito usado na religião que ele servia. E ele era respeitado. Os irmãos estão entendendo? Ele era um homem respeitado. Ele estava bem onde ele estava. Se você for olhar na vida carnal, melhor era o início das coisas, porque ele tinha tudo a seu favor. Ele mandava, as pessoas obedeciam. Ele tinha respeito da nação. Mas diz a palavra que esse homem, ele morre. E ele morre por amor ao evangelho. Então significa dizer que melhor é o final das coisas do que o início dela? Não necessariamente significa dizer que Deus vai te livrar de provações, que Deus vai te livrar de privações, que Deus vai te livrar de angústia. Não é sobre isso que o evangelho está falando. Porque você quer ser vitorioso na vida profissional. Quem quer ser vitorioso na vida profissional, dá glória a Deus aí, querido. Trabalha, luta. Quer passar em concurso? Estuda muito, mais do que aquela pessoa que está do seu lado. Não venha com essa, e a gente fala muito isso com jovens, que é, o Senhor vai enviar um anjo para mim e vai me dar o gabarito do curso, do concurso que eu estou fazendo. Amado, a Bíblia não diz isso não, querido. Isso aí é coisa de pessoal louco aí fora. Quer passar no concurso, faz o que mesmo? Estuda. Quer vender carro, amigo? Acorda amanhã, de tarde, de noite e vende carro, querido. Não tem jeito. Quer se tornar um bom professor? Dá aula de manhã, de tarde, de noite, estuda durante de madrugada, aí você se torna um bom professor. Não é assim. Mas na vida nós sim teremos aflições. Teremos, passaremos. Mas Deus sempre estará conosco. E como enfrentarmos as lutas da vida? Essa, na verdade, é a nossa ideia. É entendermos como é que se enfrenta. Mas para isso nós precisamos entender o que de fato nós estamos vivendo. E aí eu queria rapidamente passear na palavra um pouquinho com você. Eu quero que você entenda o que Deus tem no coração dos seus discípulos. Ele fala assim, isso está muito próximo do momento que Jesus ele vai ser elevado aos céus. Está em João capítulo 16, ele vai dizer assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais, qual é a palavra? Tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você ouviu o que eu falei? No mundo terás o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí pode vir uma pergunta. Passa para mim. Qual é a pergunta que pode vir após isso? Quando foi que Jesus venceu o mundo? Essa é uma pergunta boa. Eu vou ficar parado aqui esperando você me responder. Ou melhor, acho que foi quem foi que falou? Foi a pequenininha, não foi não? Qual o nome dela? Que pregou ontem? Esqueci o nome dela. Quem pregou ontem? Juliana. Só pensa aí, daqui a pouco eu respondo. Vai lá. Quando foi que Jesus venceu o mundo? Qual foi o momento que Jesus venceu o mundo? Pensa aí. Me fala aí. Qual foi o momento que Jesus venceu o mundo?
É uma boa pergunta, hein? E se alguém na tua rua para, aí, Rodrigo, tu é filho de Deus, sim ou não? Me fala aí o momento que Jesus venceu o mundo. Qual é a resposta? E aí, qual é a resposta? Bom, muitos talvez diriam o seguinte, ó, passa para mim. O momento que Jesus vence o mundo é onde? Na cruz. Deixa eu fazer uma pergunta, tá vendo quantas cruzes ali? Vou perguntar de novo, tá? Quantas cruzes você está vendo ali? 3. Porque eram quantas pessoas na cruz junto com Jesus? Seriam 2, né? Junto com Jesus. Essa pergunta não foi boa não, né? A pergunta meio que deu uma confundida. Eram quantas pessoas junto com Jesus? Junto eram 2, né? Não, tudo bem, eu errei aqui. Foi uma péssima pergunta, irmão. Em nome de Jesus, vou melhorar da próxima vez. Mas quantas pessoas eram nas cruzes, então? Eram 3, 2 com Jesus, amém? Mas a pergunta é, aqueles 2 ladrões, tudo bem que um vai receber uma benção, mas se não receber essa benção, a pergunta é, estar na cruz era sinônimo de vitória, sim ou não? Não, é muito pelo contrário. Estar na cruz era sinal de quê, senhores? Derrota, maldição, amado. Isso é a cruz, maldição. Isso já é benção, hein? Isso já é benção, sabe por causa de quê? Sabe aquela cruz do meio ali? Porque no contexto bíblico, está um à direita, um à esquerda e um à direita. Quem deveria estar lá no meio, quem era? Era eu e você. Era eu e você que deveríamos estar lá. Mas ele se fez maldito por mim e por você, querido. Ele se fez maldito por nós. Ele vai na cruz, sim, para se fazer maldito por nós e pagar o meu e o teu pecado. Amém, não? Mas é ali que Jesus ele vence, sim ou não? Não. Ali é a derrota. Ali é quando o inferno está dizendo assim, ó, ganhei, venci. Opa, tem que ter cuidado com isso aqui. Venci, o inferno está dizendo, ó, venci. Ganhei, o diabo está felizão. Só que diz a palavra que ao terceiro dia, vamos lembrar? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Nesse momento, ele se fez mais que vencedor. Olha, vai lá, passa para mim, querida. Terceiro dia, tá lá, ó, tá vindo umas mulheres e vai até a cova, e agora ela vê, né, a pedra tirada do lugar, encontra um anjo naquele lugar e pergunta, onde é que está o meu mestre? Aí fala, aquele que tu procura não está mais aqui, ele ressuscitou. Amados, Pedro sai correndo e só encontra lençóis. E agora, um povo vai começar a anunciar algo maravilhoso. E o que o povo começa a anunciar? A vitória. E que vitória é essa? Sabe aquele que vós crucificaste? Aquele de fato era o Filho de Deus. Tanto era que ele agora vive. Ele ressuscitou. A vitória, ela se dá não na morte, mas na ressurreição. Então vou tentar de novo, tá? A nossa vitória não se dá por meio da morte, mas pela ressurreição. E ressurreição fala de um novo momento de vida. Quem crê nisso dá glória a Deus, querido. Então a sua vitória se dá quando você começa a viver algo novo na presença de Deus. É isso que Jesus quer levar você a entender. É que você viva algo novo na presença dEle, ressuscitado por Ele. Quem está entendendo diz glória a Deus para mim aí, querido. Tá bom, então se você está entendendo, eu vou passar mais um pouco. E qualquer coisa você briga comigo aqui, ó. Deixa eu ir para o próximo. Vamos lá. Dá uma passadinha para mim. Vamos lá. Pega a tua Bíblia aí e abre, por favor, não botei o texto. É 1 Coríntios, capítulo 15, versos... Tenta achar para mim, querido. Verso, não sei exatamente o verso. Eu acabei não escrevendo o verso. Vê se você consegue me ajudar, que eu não escrevi o verso, não. Eu nem estou com a minha Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Não sei o verso. Acho que é 37. Verso? 54? Está comigo lá? Olha só que coisa maravilhosa que nós aprendemos com Cristo aqui. Cristo está dizendo assim, a palavra está dizendo assim, ó. Momento da vitória, tá, queridos? Para entendermos o que é vitória em Cristo. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á
a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então vou perguntar de novo: qual foi a vitória? Que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Qual é essa vitória? A ressurreição. Por quê? Porque na ressurreição, Jesus ele vence aquilo que o homem nunca havia vencido antes. O que Jesus venceu? A morte. Você entendeu a quem você está servindo? Você está servindo aquele que venceu a morte. Eu não sei quais são os temores que nós trazemos na vida, mas você crê, você professa o nome de um homem que venceu a morte. É aquilo que os homens mais temem. Você tem medo de ficar doente, sim ou não? Fala assim para mim, tem medo de ficar doente, sim ou não? Não. O teu medo não é ficar doente não, querido. O teu medo é que a doença te leve à morte. Tu tem medo de bater de carro, sim ou não? Não, porque se uma batidinha de leve, está tudo bem. O problema não é bater com o carro, o problema é bater com o carro e ser levado à morte. Aquilo que causa aflição na vida do homem é a morte. Mas a boa notícia é: Jesus venceu a morte. E venceu a morte para te dar vida em abundância. Posso pregar e dizer que lá na cruz ele levou o meu e o teu pecado. Lá na cruz ele leva o meu e o teu pecado. Mas a nossa vitória se dá por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Quem está entendendo disso, dá glória a Deus aí, querido. E aí eu continuo, já que eu tenho que formar uma tese, né? Bom, tragada foi a morte na vitória. E aí ele continua assim, ó: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós alcançamos vitória, querido, na nossa vida? Por meio de Jesus Cristo. O que muitas vezes a teologia coach prega, e é isso que nós temos nos últimos anos de evangelho lutado, é que aquele esforço interno vai fazer você vencer. Rapidinho, não tem como vencer sem esforço interno, amém? Não adianta falar que vai passar, quer estudar para alguma coisa e acordar 10 horas da manhã. Não adianta dizer que quer ter uma vida profissional bem estabelecida, acordando meio-dia. Ah, Fernando, Deus vai me abençoar. Pô, tem que fazer por onde, amém, querido? Você tem que trabalhar, você tem que lutar. Ah, Fernando, eu quero um casamento abençoado. Então cuida da sua esposa, querido. Cuida do seu esposo. Não tem como ter um casamento abençoado só orando, querido. Quem está entendendo isso, diz glória a Deus aí, amados. Quer ter um casamento transformado, tem que trabalhar, querido. Você não trabalha para ter uma vida financeira estável. Você tem que trabalhar para ter um lar estável. Você quer ter seus filhos abençoados? Não adianta, você tem que dar testemunho para os seus filhos. Ensina o teu filho no caminho onde deve andar, que ao crescer ele não se desviará dele. Ele vê o pai acordando meio-dia, brigando com a mãe, brigando com o pai, brigando com o filho, brigando com o avô, brigando com todo mundo. É assim que ele vai ser, querido. Então você quer uma família abençoada, você tem que trabalhar por isso. Amém? Amém? Bom, mas ele está dizendo, a nossa vitória real, ela vem de Jesus. E sabe por que ele está dizendo isso? Porque a nossa vitória real, e aí é o evangelho de fato, a nossa vitória real não é ter uma casa maravilhosa. A nossa vitória real não é ter um casamento perfeito. A nossa vitória real não é ter um carro do ano. Sabe qual é a vitória do servo de Deus? É a vitória de Paulo, que mesmo passando por muitas tribulações, no final, ele foi morar com Cristo na glória. Olha, porque nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos nesta última hora pregam vitória,
como sendo algo conquista nessa terra. Ei, querido, bênção de Deus ter conquista nessa terra, amém? Mas não é sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre conquistas nessa terra. Conquista nessa terra se dá por meio de trabalho, por meio de estudo, por meio de esforço. E graças a Deus que no século que nós vivemos, é possível você não ter alguma coisa hoje e mais tarde ter. E saiba que isso é algo novo, queridos. Porque nos séculos passados nasceu pobre, morre pobre. Amém? Nasceu escravo, morre escravo. Era assim que funcionava. Mas hoje é possível sim, você ter coisas nessa terra. Mas não é sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre coisas nessa terra. O Evangelho é sobre vida transformada, querido. O Evangelho é sobre um dia nós estarmos com Ele na eternidade. É sobre essa vitória que nós estamos pregando. É sobre essa vitória que nós estamos falando. O que faz muitas pessoas ficarem desanimadas, porque elas olham para coisas dessa terra. Porque essa terra, querido, tem decepção. Nessa terra, como foi pregado muito bem, tem frustrações. Nessa terra tem temores, amados. Mas os nossos olhares não são para as coisas desta terra. Os nossos olhares são única e exclusivamente para o alvo, nosso Salvador Jesus. Quem está entendendo diz glória a Deus aí, querido. E continuando nessa teoria, né, digamos assim, olha mais um pouquinho. Pega esse texto comigo. Ficou ruim esse amarelo, hein? Esse amarelo ficou bom não. Olha que eu testei quase todos eles. Esse slide eu não testei. Tudo bem. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos também conhecido por muitos como o Evangelho de Paulo. Ensina muita coisa boa ali. Vamos lá, está comigo lá, ó. Romanos capítulo 8, verso 11. Está escrito assim, ó. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus, habita em vós. Deixa eu só, antes de continuar. Quando foi que Jesus estabeleceu a sua vitória? Vou tentar de novo, tá? Vou de novo. Quando foi que Jesus estabeleceu a sua vitória? Na ressurreição. Quem foi que ressuscitou Jesus? Aí está aqui, ó, a resposta. Tá bom? Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, quem ressuscitou a Jesus? O Espírito de Deus. Agora olha o que ele está dizendo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus do morto habita em vós. Esse é aquele momento, eu costumo dizer, que eu daria glória a Deus, por saber que em mim e em você habita o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito que fez com que aquilo que era o maior medo do homem foi vencido por meio do Espírito. O maior temor que o homem possui foi vencido por meio do Espírito de Deus. Qual é o seu temor? O Espírito de Deus habita em você, sim ou não? Então, independe de temor, querido. Deus, Ele vai abençoar a tua vida. Deus, Ele vai abençoar a tua casa. Deus, Ele vai abençoar a sua família. E volto a dizer, eu estou dizendo que você vai ter uma vida próspera, cheia de conquista nessa terra? Não. Eu estou dizendo que Deus vai estar contigo até o final. Você sempre vai poder contar com os recursos de Deus. Preciso, Deus está ali para te ajudar. E independe de classe, de raça, independe, querido. Só precisa de uma coisa, de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Vou tentar de novo, sim ou não? Então o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em você. Mas por que tudo isso? Porque olha só agora. Aquele que dentre os mortos, deixa eu ver a hora, ressuscitou a Cristo, também vivificará, nossa, quase não saiu, de novo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Você está vendo qual é a promessa? Olha só sobre o que Paulo está falando, em Romanos.
Ele não está dizendo, esse Espírito que habita em vós vai te dar uma casa maravilhosa. Foi isso que Paulo está falando? Não, não é isso que ele está falando. Esse Espírito que habita em vós, ele vai te dar um emprego muito bom. Não, não é sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo, o Espírito que habita em vós, que ressuscitou Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais. Ele está falando de quê? Arrebatamento. Ele vai vivificar a tua vida. A vitória que nos interessa não é a vitória terrena. Nós estaremos com Ele na glória. E isso hoje eu não... Tem jovem aqui, estou vendo jovem aqui, estou vendo jovem aqui embaixo. Glória a Deus, aleluia. Alguns, né? Alguns estão fugindo. Mas fugiu, aí se deu mal, estava aqui. Olha lá, fugiu. Vou fugir do líder dos jovens. Pronto, ele está aqui embaixo, se deu mal. Mas uma coisa que a gente tem falado muito com os jovens é assim, quando a gente era mais novo, sei lá, década de 90, iniciozinho ali dos anos 2000, a gente sim buscava as coisas da vida, porque tinha que ter, mas havia um compromisso muito grande em viver o reino de Deus, porque o evangelho que era pregado, as pessoas falavam sobre se vestir, as pessoas falavam sobre comportamento, as pessoas falavam que você precisava ser diferente, mas parece que nós vivemos um evangelho diferente agora, que a gente precisa ser parecido com o mundo. Mas segundo a Juliana que pregou ontem, ela vai falar que nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Nós precisamos viver a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Não é assim que a nossa vida funciona? Para que a nossa mente ela venha a ser transformada por meio da palavra do Senhor. Então nós vivemos um evangelho diferente, que esqueceu de pregar aquilo que realmente importa: salvação, transformação de vida, iremos viver com Cristo. Amém, queridos? Então o que a gente prega? A gente está aqui passeando no mundo, vou fingir que estou passeando no mundo. Vem alguém me conhecer, Fernando, o que você prega? Salvação. Depois que eu alcancei salvação, transformação de vida. Depois que eu tive transformação de vida, eu vou conhecer a Cristo na glória. Entendeu? 3 passos muito pequenos. Mas as pessoas não pregam mais isso. É melhor pregar sobre prosperidade. É melhor pregar sobre positividade. É melhor, é mais agradável. Isso enche mais a igreja. Isso dá mais recursos para a igreja. Isso é melhor, é agradável. Aí tu pega toda uma teoria, coachability, sei lá o nome que se daria isso. Como é que é o nome? Perdão, foi mal, me perdoa, Daniel é brabão. Me falaram ontem que eu era brabo, mas tem mais brabo que eu. Aí o coach gospel. Aí pega toda uma teoria, aí faz o seguinte, com essa teoria de coaching, você acrescenta uns pedacinhos de Bíblia, e as pessoas chamaram isso de evangelho. Não, querido, o evangelho continua sendo sobre salvação de vidas. O evangelho continua sendo sobre transformação. E o evangelho continua sendo sobre iremos morar com Cristo na eternidade. Porque se você não entende isso, quando a luta vem, quando a dor vem, a tendência natural é você sair do evangelho. É você ir para outro lugar. Com muita tristeza, eu tenho visto pessoas que já foram cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, indo para outro tipo de denominação, indo para outro tipo de religião. Pessoas que conheceram a Cristo estão vivendo em centros e em muitos outros lugares. Aí eu te pergunto, como assim, Fernando? Como assim? A cada ano que passa, tem sido mais comum ver esse tipo de coisa. Mas por causa de quê? Porque as pessoas se concentram nos homens que estão no púlpito. As pessoas se concentram nas conquistas. Esqueceram de concentrar naquilo que é mais importante. Transformação de vida. Ei, nunca esqueça. Alguém bateu na tua face. Oferece a outra. E quão difícil é oferecer a outra, queridos. Mas isso fala sobre transformação de vida. Ou, caminho você para caminhar 1 milha. Você caminha com ele quantas? 2. Quão difícil é caminhar 2 milhas. Ei, veio até o altar entregar a sua oferta.
lembrou que tem algo contra teu irmão, é melhor dar oferta, né, amados? Porque todo mundo está vendo a oferta. Mas Jesus está dizendo, vai, reconcilia-te com teu irmão, e aí depois você vai e volta e faz a oferta. Isso é evangelho. Isso é evangelho. O evangelho não é sobre tocar bem, cantar bem, pregar bem, ter uma boa performance no púlpito. Não é sobre isso. Vivemos um culto ontem, onde não tinha exímios pregadores, não tinha exímios tocadores, não tinha exímios líderes. Mas quem estava aqui ontem, deixa eu ver aqui, alguém estava aqui ontem? Poucas pessoas. A glória de Deus se manifestou. Porque não tem a ver com a sua performance, tem a ver com o coração quebrantado, coração transformado, pessoas que querem de fato viver o evangelho de Deus. Eu estou falando fora daquilo que é o tempo. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí, querido, vai. Amém. Bom, então, a vitória que nós pregamos não é a vitória que o mundo prega. A vitória que pregamos é viver com Jesus, independente das adversidades que passarmos, independente das perseguições que vivermos, independente da falta que tivermos. A nossa palavra, Jesus está conosco. E por Jesus estar conosco, essa é a nossa vitória. Nós estaremos com Ele na eternidade. Essa é a nossa maior expectativa. Nós viveremos com Ele na glória. Pergunta para uma senhora de 80 anos de idade que viveu o evangelho quando mais cedo, o que ela mais deseja? Estar com Jesus na glória. Pergunta para um senhor de 60 anos que sempre passou na igreja, quero estar com Jesus na glória. Essas pessoas ficam doentes, às vezes têm câncer, e vai falar, eu vou estar com meu Jesus na glória. E muitas vezes a gente conversa com pessoas cheias de saúde, vou desistir do evangelho. Por quê? Porque o irmão falou mais duro comigo. Não está com seus olhos voltados para a glória. Mas voltei. O texto continua dizendo assim, rapidinho, aí eu estou acabando, deixa eu ver a hora, 41, tem mais 4 minutos, né? 4 minutos. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. É sempre importante lembrarmos, Jesus, ele venceu quando ele ressuscitou. O Espírito que habita em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus. Então ele nos faz também vencedores. E a palavra que ele fala para nós é, vós sois mais que vencedores naquele que vos amou. E ele já deixa um exemplo. O amor de Jesus se dá, agora eu posso fazer outra pergunta. A vitória de Jesus se dá na ressurreição, amém? Mas o amor de Jesus se dá em 2 momentos, eu diria, né? O primeiro momento é quando ele deixa o Pai. O segundo momento se dá na cruz. Quem entendeu isso, dá glória a Deus aí. Normalmente a gente prega que é na cruz, né? Mas eu tenho um sentimento que por deixar o Pai para vir para cá, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Eu acho esse momento também bem interessante. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O testemunho que fica para nós de vitória é o amor. O testemunho de vitória da igreja é o amor. E aí eu acho interessante, eu vou acabar aqui rápido, que só faltam 2 minutos. Passa para mim. Se você continuar dizendo, aí é para eu finalizar de fato. Olha só como é que começa a frase. Porque estou certo. Repete comigo, porque estou. Vou tentar outra vez, tá, amados? Porque eu sou chato mesmo. Não, tu é chato, eu sou mesmo. Meus alunos falam a mesma coisa, tá, amados? Fica assim não. Porque estou. Sabe o que significa estar certo? É não ter dúvida. Amém? Quem está certo não duvida. Estou certo. Vou fazer um concurso. Estou certo que vou passar, porque eu vou estudar até conseguir. Vou abrir uma loja de moto. Estou certo que vou receber uma bênção, porque eu não vou descansar enquanto não receber essa bênção. Estou certo que vou me formar na faculdade, porque enquanto eu não me formar, eu não vou parar de estudar.
convicção. Estou certo, eu não tenho dúvidas. Amém? Então a frase é: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a convicção, é a ausência de dúvida. A pessoa que é convicta, ela tem ausência de dúvida. Essa é a nossa convicção. Independente do que passarmos nessa terra, passaremos por privações? Passaremos. Passaremos por perseguições? Passaremos. Passaremos talvez por falta? Passaremos. Mas eu estou certo que o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, esse me manterá em sua presença. O amor de Deus, que está em Cristo Jesus, esse me levará à grande vitória que esperamos. E a grande vitória que esperamos, estaremos com Cristo na eternidade. Quem entendeu diz amém, querido. Então qual é a vitória que queremos? Jesus é a nossa vitória. E por que garantimos essa vitória? Porque quando Jesus ele vai à cruz, ou melhor, perdão, um pouco de ir à cruz, um pouco antes de ir à cruz, ele vai dizer: deixo-vos, que foi o texto que nós falamos, a minha paz vou lá dou, não a dou como o mundo a dá. Amados, esta paz tem nome, o Espírito de Deus, e ele é dado para você. Quer vencer nessa terra? Busque a presença do Espírito Santo de Deus. Busque viver ao lado dele. Busque a presença dele. Buscamos muitas coisas nessa terra, querido. Amados, a Bíblia diz que céus e terra vão passar. Tudo que nós estamos vendo nessa terra vai passar. Mas Deus ele vai permanecer conosco, independente das adversidades da vida. Se a gente parar um pouquinho, as pessoas mais velhas, e olharem, amados, quantas coisas nós já vimos, e podemos dizer: Jesus está próximo de voltar, querido. Quantas coisas você olha e fala: não é possível, Jesus está próximo de voltar. Olha como é que os homens estão maus nos últimos anos. Olha como é que é a perversidade no coração humano. Olha como é que o homem se prostitui hoje em dia. Muito parecido com Sodoma e Gomorra, que chega um anjo e eles querem ter relação com o anjo. Está muito próximo o dia que vai se cumprir. Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos tenho preparado. Essa é a vitória que Deus tem para você. É ouvir o teu nome. Quando Jesus vier da eternidade, você vai ouvir o teu nome sendo chamado. Temos sim que lutar pelas coisas desta vida. Eu tenho filha, eu tenho que acordar cedo, levar ela para a escola. Eu tenho esposa, eu tenho que de vez em quando sair, comprar um presentinho para ela. Não tem jeito, porque senão dá ruim. Dá ruim mesmo, porque ela é chatinha nessas coisas pra caramba. Tem que dar presente. O presente normalmente não é muito barato. Mas e daí? Faz parte da vida. Amém? Mas o mais importante, aquilo que eu mais quero, é Jesus. E já que tem um jovem aqui olhando, eu vou lá e falo mais uma coisinha. Quem é mais importante na nossa vida é Jesus. Amém, queridos? A minha esposa é muito importante na minha vida, mas ela não vale mais que Jesus. Porque com Jesus, se ela for embora, Deus abençoe e ela volta, querido. Você entendeu o que eu falei? Quem vai manter o meu casamento vivo é a presença de Jesus. Quem vai manter a sua namorada é a presença de Jesus, querido. Então se santifique e viva na presença dele. Porque é isso que ele quer. Você busca a sua presença. Bom, acabei aqui. Os irmãos podem estar de pé. Só para finalizar. Vitória, né? Vitória. Tem um último texto. Tem um último texto. Priscila, cheguei no slide 11. Gente, palma para mim, por favor. Obrigado. Slide 11. Caramba, amigo, arrebentei hoje. Arrebentei. Para quem não conhece, normalmente eu fico no terceiro slide só. É coisa horrorosa. Mas hoje eu consegui, em nome de Jesus.
Só para acabar, tá? Porque todo aquele que é nascido de Deus, você é nascido de Deus, dá glória a Deus aí, querido. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, você vai vencer o mundo. Você vai vencer as adversidades desta vida. E a maior vitória vai ser que nós estaremos com Ele na glória. Essa é a nossa maior vitória. Mas Ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé, a ausência de dúvida. Porque tenho por certo que Deus vai fazer. Isso só pode fazer quem crê nele. Mas Fernando, eu não tenho fé para isso. Lembra do pai que estava lá com seu filho, endemoniado, e ele fala, Pai, Senhor Jesus, eu não tenho fé, acrescenta-me fé. Aquilo que você não consegue fazer, pede para Deus que Ele te dá, querido. Aquilo que você não pode fazer sozinho, pede para Ele que Ele te dá. Você quer ser vencedor nessa terra e não consegue sozinho, pede para Ele. O Pai está aqui disposto a te dar aquilo que você precisa para vencer este mundo. E aí, aprofundando um pouco, para vencer a pornografia, pede a Ele que Ele vai te dar fé para vencer. Para vencer os maus costumes, pede a Ele que vai te ajudar a vencer. Para vencer aquela vontade de falar mal do próximo, pede a Ele que vai te ajudar a vencer. Para vencer as adversidades da vida, eu não tenho fé, pede a Ele. Ele vai te ajudar a vencer. Quem entendeu da glória a Deus aí, querido? Nós oramos, Senhor, e pedimos que a Tua bênção seja sobre a nossa vida. E que em tudo, o Teu nome possa ser glorificado. Prepara-nos, ó Deus, para viver o melhor contigo nesta noite. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.